Olá, amados irmãos, queridos amigos, privilégio estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos sobre as palavras de Jesus, esses estudos que têm enriquecido muito a minha vida. Eu creio que também tem sido enriquecedor para a sua. Quero crer, espero que tenha sido, né? Bom, como vocês que têm nos acompanhado sabem que nós já falamos, primeiro estudo foi uma visão geral, né, dessas parábolas. Segundo estudo foi sobre as parábolas escatológicas. O terceiro estudo foi sobre as parábolas sobre o reino de Deus, sobre o crescimento da igreja, expansão do reino. Hoje, nosso assunto, nossa parábola trabalha a questão de relacionamento. É a parábola do credor incompassivo. O texto é Mateus 18, de 21 a 35, vamos ler daqui a pouco. Mas eu quero, antes que nós venhamos a ler, quero orar. E antes de orar, eu estou colocando aqui uma música de um cântico muito antigo, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. É quão bom e quão maravilhoso, porque como é bom os irmãos estarem tendo uma relação boa, saudável, de amizade, de consideração, de compaixão e de perdão, tá bom? Aqui é o medley de quão bom e quão maravilhoso é, satisfação e o amor sem Deus é passageiro. Então vamos orar, suplicar as bênçãos de Deus para o nosso estudo dessa noite. Pai, te louvamos, Deus bendito, Deus amado, por mais um dia. Obrigado, Deus amado, porque nós temos a oportunidade de poder trazer o ensino da Tua Palavra por meio da internet aqui, por este canal. Pai, que o Santo Espírito nos guie, nos dirige para que tudo que possamos falar venha do Senhor e que vidas sejam edificadas, vidas sejam transformadas. Abençoe cada pessoa que estará ouvindo este estudo, que ela seja alcançada pela graça do de Jesus, que ela seja edificada, que ela seja impactada. Pai, nós queremos a Tua Palavra, por isso fala o nosso coração, Deus de misericórdia. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é muito bom nós podermos, olha, o amor sem Deus, tão passageiro não é isso? Então vamos, nesse instante, aqui, nos preparar para a leitura, Mateus capítulo 18, de 21 a 35. Eu quero que o irmão me acompanhe, porque é muito importante a gente ter a compreensão dessa parábola, ok? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, assim a dívida fosse paga, ok? Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tem misericórdia, tem paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que deviam devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocar, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: tem misericórdia, tem compaixão comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis perdoá-lo. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive contigo?
Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Olha que parábola pesada, né? Que parábola dura, mas é muito importante nós entendermos isso. Amados irmãos, não há dúvida que vivemos num mundo difícil, muito conflito, muita individualidade, muito egoísmo, né? A gente vê que pessoas que eram amigos, né? Hoje são inimigos. Mas há também dentro de igrejas, das nossas igrejas, irmãos em Cristo, que antes tinham um bom relacionamento. Hoje não se olham, não se conversam. Que coisa mais triste, irmãos. Isso não é aceitável nem no mundo, mas na igreja é inaceitável que irmãos briguem e não se entendam, não se perdoem. Há aqueles até que preferem deixar a igreja do que buscar a reconciliação. Como é triste, pessoas guardando mágoas no coração, criando raiz de amargura. Como isso é difícil, irmãos. Como isso é transtornante para a igreja, como isso fere o coração de Deus. E essa parábola aqui, a gente percebe claramente Jesus tratando exatamente desta questão. Para os nossos relacionamentos adoecidos. Então Jesus aponta um caminho alternativo, que é contrário ao que a sociedade quer, porque a palavra de Deus é acima de tudo, ela é confortante, ela é maravilhosa. Por isso Jesus traz essa palavra, porque Pedro, os irmãos perceberam a leitura, ele traz para Jesus uma pergunta, perguntando, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Porque dentro da cultura judaica, de acordo com a lei mosaica, era até 3 vezes. Durante o dia, se a pessoa te maltratasse, você poderia perdoar até 3. Pedro, então, faz um upgrade, né? Upgrade dessa, Senhor, é até 7. Ou seja, Pedro foi além daquilo para ver se... Jesus, não, até 70 vezes 7. Então, veja bem, irmãos, essa questão tanto que é fundamental. Nós não podemos ser legalistas. Pedro foi além do legalismo, né? Era 3, ele foi até 7, mas Jesus, não. Com isso ele quer dizer que não tem limite. Essa parábola, ela é clara, ela trata de perdão, o tanto que é importante a questão de perdão. Por isso, os relacionamentos interpessoais estão sempre sujeitos a contendas. Então, do que essa parábola trata? Exatamente disso. Trata de perdão, das pessoas reverem seus valores, de pensar. Nessa palavra não há nenhum enigma, não há nenhuma história assim que possa deixar você assim em dúvida. O Senhor Jesus mostra que a nossa dívida em relação a Ele ilustra o fato que acontece com o primeiro servo da parábola. O que é o primeiro servo da parábola? Ele tem uma dívida impagável. Essa é a minha dívida, a sua dívida para com Deus. Ela é impagável. Com isso, com essa situação, Jesus nos ensina que não existe nenhum sentido para a falta de perdão. Não existe. Um dia vamos prestar conta. Eu quero chamar a atenção para você. Sabe, eu não consegui fazer essa conta. Eu até peço ajuda para você que é matemático, viu? Que sabe fazer a conta. Só para você ter uma ideia. Quando a Bíblia fala que o servo deveria 10.000 talentos. Está no versículo 24 do capítulo 18. Você sabe o que significa 10.000 talentos? Equivale a 170 toneladas de ouro. Você tem noção disso? Eu não tenho. Mas deixa eu dizer para você. 170 toneladas. 10.000 talentos equivalem a 170 toneladas de ouro. Tonelada, eu disse certo, 170 toneladas. Eu fiz uma pesquisa rápida, só para vocês terem uma ideia. Essa conta que eu não soube fazer, na minha calculadora não coube. Mas talvez você possa me ajudar. 1 quilo de ouro, aliás, 1 grama de ouro, 1 grama, tá? Custa, hoje, em média, de R$ 480 a R$ 530. Outro fã de ouro, 24 quilates. Imagina, 1 grama.
vale de 480 a 530 reais a grama. 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, fazer a conta aqui é fácil para 1.000, né? Então, quanto é que é o quilo de ouro? Agora, tonelada. Uma tonelada é 1.000 quilos de ouro. Então, 170 mil quilos de ouro. Essa é a dívida. Você consegue imaginar isso? Você consegue ter essa noção na sua mente? Você consegue? Eu não consegui. Pois é, essa é a dívida. Então veja bem, amados irmãos, o que quer dizer que ela é impagável. Mas havia na lei, e o Senhor aplica essa lei, segundo Reis 4, 1 e Neemias 5, 8, que o credor, né, podia exigir do devedor a venda do seu devedor, da sua esposa, dos seus filhos e seus bens para ter a dívida. Tanto é que ele fala, olha, vai, chama os outros conservos, vende ele, a esposa, os filhos, bens, que eu quero receber. Era um direito, era legal, certo? Só que nós vemos aí que nessa relação, aquele servo chega diante do seu senhor e implora, e há um indulto inesperado, porque o rei poderia muito bem, o senhor podia muito bem executar a lei, né? Aliás, ele pediu, ia fazer isso, mas logo em seguida, quando ele ouve aquele pedido, o que Deus faz? O que o Senhor faz? Perdoa. Isso mostra o que Deus faz comigo e com você. Porque a nossa dívida é impagável. Nós não temos a menor condições de pagá-la. Por isso, Deus então perdoa. Nós não merecemos o perdão, mas Deus perdoa uma dívida tão grande. Então, há aqui uma quebra do ciclo, né? Agora, há um outro quadro que se inverte. Aquele servo que fora beneficiado, né, com aquele perdão, ele vai agora ao seu conservo que ele devia. Olha a diferença de valores. Ele devia 10.000 talentos, foi perdoado. Agora o seu conservo devia 100 denários. Você sabe o que vale 100 denários? São 100 dias de trabalho, porque um denário era o pagamento por um dia de trabalho. Olha só, o tanto que é infinitamente menor. Mas ele o quê? Não quis perdoar. Muito pelo contrário, partiu para vias de fato. Ele agrediu o seu conservo, quase o matou. E também usou do seu direito, não é, de levá-lo à prisão. Tá certo? Mas o que acontece? Ele não usa de misericórdia, ele não usou da mesma misericórdia que Deus, o seu Senhor, teve para com ele. O que a gente aprende aqui, irmãos? Nós queremos o perdão de Deus, não é verdade? Mas não queremos perdoar o nosso irmão. Às vezes, brigas tão bobas, ofensas tão bobas, irmãos ficam sem conversar. Que tristeza, povo de Deus. Irmão, preste atenção. Deus te perdoou uma dívida tão grande. Será que você não é capaz de perdoar seu irmão que te ofendeu, que mentiu para você, que às vezes até tem enganado você? Aí você está sofrendo, fazendo sua família sofrer, deixando a igreja. E você que causou o problema, cria vergonha na cara. Vá até teu irmão, peça perdão, reconhece o seu erro. E se abrace. Sabe? É importante isso. Lembre-se do perdão de Deus para você. Você devia 170 toneladas de ouro para Deus. Ele te perdoou tudo. Será que você não pode perdoar 100 denários do seu irmão? Pense nisso. Dá um breve intervalo para molhar a garganta que está muito seco e já retorno em seguida.